O deputado Coronel Tadeu até falava que o governo Bolsonaro vai entregar uma casa arrumada aparentemente, se você olhar por fora, está tudo bonitinho, arrumado, vai entregar um superávit primário, conseguiu reduzir um pouco, ou pelo menos voltar a níveis anteriores à relação dívida-PIB, em menos de 80% do PIB, mas se você abrir o armário, está uma verdadeira bagunça. Olha só esse orçamento da saúde, quer dizer, o TCU publicando um relatório dizendo que o SUS caminha para a insustentabilidade. O governo de transição dizendo que precisa imediatamente cobrir um rombo de 23 bilhões de reais. Agora esse novo corte, novo bloqueio no orçamento da ordem de 1,6 bilhões de reais. Aí você olha, insumos e medicamentos que são considerados urgentes. O orçamento para a farmácia popular no ano que vem, para a farmácia popular, que são aqueles remédios para diabetes, para doenças cardíacas, remédios que a população mais pobre precisa usar cotidianamente, são caros, teve um corte de mais de 90%. Então como é que você sustenta uma coisa desse jeito? Você pode fazer ali a economia necessária para o teto de gasto, para pagar os juros da dívida, mas se você olhar para o orçamento, não tem dinheiro para nada. E as áreas que mais sofrem, a população que mais sofre é a mais pobre, e as áreas que mais sofrem, saúde e educação, que podem ter os maiores orçamentos da esplanada sim, mas por outro lado têm sofrido cortes sistemáticos a ponto de inviabilizar diversos programas. É o material didático para as crianças do ensino fundamental a partir do ano que vem, são as instituições federais de ensino, insumos e medicamentos. Você não sabe, o governo de transição não consegue acesso a dados de quantas vacinas, doses de imunizantes ainda tem disponíveis em cada estado para o ano que vem, as vacinas para a Covid. Você não sabe quantas tem, você não sabe se precisa comprar mais e quantas precisam ser compradas por ano que vem, você não consegue planejar. Então você tem, por um lado, na verdade, o que você tem é um verdadeiro apagão em várias áreas do governo federal. Se você olhar com lupa o orçamento, nem precisa ser com lupa, é só se debruçar ali sobre os escaninhos, sobre os meandros do orçamento, você não tem dinheiro para muita coisa, mas vai entregar um superávit. Deputado? O orçamento é uma coisa muito dinâmica dentro da área federal e em todos os lugares, né? Ele é gigantesco, né? Nós estamos falando em 4,3 bilhões de reais e muitos não sabem que desse orçamento, cerca de 700 a 800 bilhões de reais o governo Bolsonaro tem pagado em dívidas do governo do PT. Então, quando se fala em vai faltar 600 milhões nas universidades, será que as pessoas não se lembram que nós estamos pagando 700 bilhões de dívidas do governo do PT? Essa conta também está no orçamento e as pessoas não divulgam. Quando eu falo que o orçamento ele é dinâmico, é porque ora você tem um fluxo de caixa, ora você não tem. Então, às vezes, é preciso fazer um corte que na semana seguinte ou no mês seguinte ele será reposto. E quando se fala em falta de dinheiro, as pessoas fazem um alarde muito grande, quando na verdade isso acaba não acontecendo, é uma coisa momentânea de uma semana ou outra. Exemplo, faltou 37 milhões para se fazer passaportes. O dinheiro foi encontrado imediatamente. Foi colocado na conta da Polícia Federal os 37 milhões que faltavam para poder fornecer passaportes. Essa é a dinâmica que às vezes as pessoas não entendem e procuram fazer às vezes de uma notícia pontual, dada por um segmento da imprensa que é contrário ao governo, fazem esse alarde todo. O governo, continua repetindo, o governo Bolsonaro é um governo responsável. Quando ele está entregando, ele vai entregar com dinheiro em caixa, é porque vai mesmo. É abrir a caixa registradora ali no dia 31 de dezembro e encontrar cerca de 60 bilhões de reais, coisa que há muitos anos a gente não vê. Essa é a responsabilidade que eu gosto de frisar que o governo Bolsonaro praticou durante os 4 anos. E se continuasse, como disse até o Mota em comentários anteriores, o Brasil estaria decolando nesse momento. Mas a expectativa é que esse voo que o governo Bolsonaro colocou o Brasil, possivelmente ele será suspenso e o Brasil logo lá na frente deverá ter uma queda e um pouso muito ruim, colocando todos os brasileiros numa situação difícil.